Flamengo jogando de amarelo, São Paulo de preto, o Sport de dourado. Aí você olha assim, parece uma invenção de moda, né? Mas não tem nada disso não. É a história dos clubes contadas no terceiro uniforme das equipes. Agora, onde isso começou? Lá na Inglaterra, na década de 50 e 60. E aqui no Brasil tem sido cada vez mais comum você acompanhar os times do futebol brasileiro usando esses uniformes. Então a gente preparou uma reportagem para contar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Dá só uma olhadinha. As mudanças de cor fazem até os escudos entrarem na moda. O Manchester City da Inglaterra já fez o símbolo branco e azul se transformar em preto e dourado em 2014. O Chelsea já trocou o predominante azul pelo laranja. Há 2 anos, o escudo do Real Madrid não mudou de cor como a camisa, mas se destacou no laranja e preto inéditos. Este ano, o azul também se destacou nas camisas dos madrilenhos. E na casa do maior rival, o Barcelona, que tem o azul como cor predominante. Os primeiros registros do uso da terceira camisa aconteceram justamente na Europa, mais especificamente na Inglaterra, como lembra esse historiador e autor de 2 livros sobre camisas de futebol. Começou por lá em volta dos anos 50, 60, mais ou menos, onde os clubes disputavam a final da FA Cup, Copa da Inglaterra, e geralmente eles utilizavam, às vezes, um terceiro uniforme por uma regra da competição. O Arsenal da Inglaterra, que é predominantemente vermelho, foi campeão da Copa do país com o uniforme amarelo, em 1970. O uso começou a ser mais frequente na década de 90, quando os clubes passaram a adotar os uniformes mais ousados a cada temporada. Entrou nesse processo de comercialização maior, né, onde eles começaram a vender mais essas camisas, a ter uma comercialização bem maior dessas camisas. No Brasil, a moda também surgiu nessa época. Veio aqui para o Brasil meio tímido, né? Assim, os clubes tinham um certo receio, alguns clubes até pelo estatuto. O estatuto do clube não permitia o uso de uma terceira camisa, de uma outra cor. Hoje, as vendas das terceiras camisas representam de 20% a 30% do total de uniformes vendidos no país. Os dados são de 2 grandes fornecedoras de material esportivo que têm parceria com 6 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Vejo essa questão do terceiro uniforme muito como uma questão de mercado, até para as próprias marcas esportivas. Você buscar um público mais jovem, que é mais afeito, gosta mais desses uniformes mais diferenciados, que saiam mais da mesmice. Foi o que aconteceu com a amarelinha do Flamengo, lançada em julho desse ano. Ela foi a camisa que mais caiu no gosto dos jovens, né, das crianças e dos adolescentes. Em geral, a gente tem 20% de venda comparativamente entre a camisa número 3 e a camisa número 1. E nesse público, a gente conseguiu alcançar o mesmo patamar de vendas. Há também aquelas que caem no gosto geral, como essa do Palmeiras de 2014, que faz alusão ao Palestra Itália, nome do clube até 1942. Em 2014, o terceiro uniforme alcançou a mesma marca de vendas que a camisa principal, segundo a fornecedora esportiva responsável, que não divulga os números exatos. Quando você tem uma boa justificativa também, porque não é só, vamos criar um uniforme preto e fica por isso mesmo. Por que a gente está criando esse uniforme preto? Tem uma razão. Você tem que explicar, tem que ter uma história, tem que contar uma história por trás daquele uniforme. Coincidentemente, o São Paulo acaba de lançar uma camisa preta. O clube divulgou que ela homenageia a paixão pelo tricolor paulista em qualquer ocasião. Justificativas à parte, pelo menos sorte o uniforme deu. Vestindo preto, o time venceu o Sport e deixou a zona de rebaixamento. Para lançar camisas alternativas, os clubes brasileiros costumam utilizar referências diversas. O roxo do Corinthians do ano passado remete à expressão corintiano roxo. O laranja do Fluminense de 2013 é uma alusão ao bairro das Laranjeiras, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, onde fica a sede social do clube. O dourado que veste o Sport esse ano comemora os 30 anos da conquista do Brasileiro de 87. O Flamengo, de amarelo, homenageia as cores da origem do clube.
As cores elas vêm de acordo com uma estratégia mais ampla. Então, as cores de base, como representam a história do Flamengo, elas já vieram definidas. O que foi criado foi como essas cores estão refletidas na própria camisa. O design, se mudar a gola, se mudar a manga, se mudar o comprimento da blusa ou do short, isso não vai ser tão perceptível, a não ser que você esteja vendo da televisão, né? Mas de uma arquibancada, de fato, a cor é muito importante. Estrategicamente falando, né, no marketing, é mais uma alternativa de ganhar dinheiro com isso. A aceitação dos torcedores foi tamanha que chamou a atenção das marcas esportivas. Uma delas lançou 23 uniformes alternativos de times internacionais ao mesmo tempo, em julho desse ano. Todos pretos. Resultado, aumento significativo das vendas. Aqui no Brasil, pela primeira vez na história, as terceiras camisas do Arsenal da Inglaterra e do Borussia Dortmund da Alemanha venderam mais que as primeiras. O terceiro uniforme é uma possibilidade, mas também você precisa trabalhar melhor os ativos que você tem, títulos internacionais, jogadores gringos atuando aqui, né? Que é o que os clubes europeus fazem. A moda pegou no mundo do futebol, que passou a ver nas cores novas oportunidades de visibilidade. O terceiro uniforme cada vez mais é uma ferramenta muito bem sucedida e com vendas muito expressivas. Eu adoro, Fabíola, o problema é que nosso time, quando perde com a terceira uniforme, vira uma zica danada. A gente não quer ver nunca mais ela na frente. Não veste